Meus amigos conselheiros tutelares, é com imenso prazer que nós da TDS.com vamos darmos continuidade na apresentação do sistema CIACAD, Sistema Integrado de Atendimento à Criança e Adolescente. Sempre deixando claro que o CIACAD visa contribuir com os conselhos oferecendo um aplicativo de banco de dados imprescindível para uso no dia a dia dos conselheiros. Também queremos dizer para quem está vendo esse vídeo e não viu os outros, é importante que os veja, todos os tutoriais anteriores e os próximos que virão, para uma compreensão e clareza do sistema. O CIACAD vem com uma proposta de sistema com uma funcionalidade simples, prática e intuitiva. Nesse tutorial, nós vamos tratar, dentro do menu Família, do seu submenu Núcleo Familiar, na composição do núcleo familiar. O núcleo familiar é o ponto de partida para a atuação do conselho. É através dele, núcleo familiar, que o conselheiro tutelar terá a composição desse núcleo, bem como seu histórico e retrospecto, relacionado a fatos, ocorrências, os direitos violados de criança e adolescente e medidas aplicadas, encaminhamento, requisição de serviço, enfim, todos os procedimentos e atuação do Conselho Tutelar, ou seja, de todos os conselheiros que estão atuando nesse núcleo familiar, especificamente relacionado a cada pessoa individualmente dentro desse núcleo. Portanto, vamos ao sistema para darmos continuidade. Estando na página de login, vamos logar para acessarmos o sistema. Aqui no sistema nós temos o menu Família e o submenu Núcleo Familiar. E é a respeito dele que nós vamos tratar. Esta é a tela de busca do núcleo familiar. Na tela de busca do núcleo familiar, nós temos três alternativas, três opções para que possamos efetuar uma busca. Uma delas é selecionando o conselheiro, ou seja, o conselheiro tutelar que criou aquele núcleo familiar. A segunda alternativa é irmos direto em busca. Nesse caso, o sistema vai trazer todos os núcleos familiares que já estão registrados, já estão cadastrados. E a terceira alternativa é indo pelo número do núcleo familiar, que é o que nós vamos fazer agora. Aqui estamos. Este é o núcleo familiar número 1, com o nome do conselheiro que criou, constituiu esse núcleo. Vamos abrir o núcleo familiar. Esta é a composição do núcleo familiar número 1. Os primeiros itens, os primeiro campo que nós temos é o número do núcleo familiar, a data que ele foi cadastrado. O terceiro campo é do conselheiro que está no sistema no momento. Quanto ao número do núcleo familiar, é importante ressaltar que esse número ele é gerado automaticamente e nunca se repete. Toda vez que o conselheiro constituir o núcleo familiar, criar o núcleo familiar, é nesse momento que o sistema vai gerar um número. Com relação à data, é a data que o núcleo familiar está sendo constituído. Aqui o nome do conselheiro não é o do conselheiro que constituiu o núcleo familiar, e sim do conselheiro que se encontra no sistema. Logo em seguida, nós temos o histórico familiar. O histórico familiar é onde está registrado todas as ocorrências, todos os fatos, todos os atendimentos, toda a atuação que o conselho tutelar, quando eu digo conselho tutelar, eu me refiro a todos os conselheiros que atuaram ou estão atuando nesse núcleo, ficará registrado no histórico. Mais embaixo,
nós temos a composição do núcleo familiar, relacionando o nome das pessoas com a sua idade. Do lado da composição do núcleo familiar, nós temos o ícone, o botão inserir membro no núcleo familiar. Essa é a finalidade. Toda vez que o núcleo familiar se alterar para mais, aumentando a quantidade dos seus membros, é por esse ícone que nós vamos inserir. E temos também do lado o ícone, o botão visualizar os atendimentos. É por aqui que nós vamos abrir todos os atendimentos que estão relacionados nesse núcleo. Perceba que aqui nós temos a data do fato, o número do registro, o conselheiro que registrou aquele atendimento e um resumo da descrição do atendimento. Porém, isso vai ficar para um próximo tutorial. Vamos voltar. Veja aqui mais embaixo, nós temos o nome dos membros que compõem o núcleo familiar, depois nós temos sua idade, temos alguns ícones e alguns botões relacionados a cada membro desse núcleo familiar, porém, isso vai ser tratado individualmente, em tutoriais próprios. A intenção agora é demonstrarmos como cadastrar um núcleo familiar. Portanto, vamos em núcleo familiar e nós vamos aqui no ícone cadastrar novo núcleo familiar. Clicamos nele. Veja que nos abre uma tela com o número do núcleo familiar vazio, a data de hoje, o nome do conselheiro que está cadastrando esse núcleo familiar. Depois nós temos aqui o campo de composição, por enquanto está vazio, um campo de observação e nós temos a parte de endereço, que vai ser o endereço desse núcleo familiar. Para darmos início à formação, à composição desse núcleo, nós vamos inserir as pessoas nesse núcleo. Anteriormente, nós já cadastramos essas pessoas pelo menu Cidadão. Esse foi o passo anterior. Agora nós vamos buscar essas pessoas lá no cadastro de cidadão para inserir eles nesse núcleo familiar. Para isso, nós vamos aqui no ícone inserir membro no núcleo. Veja que nos abre aqui uma tela pedindo para a gente buscar membro. Nós temos três formas de buscarmos os membros: pelo CPF, RG, certidão de nascimento. Mas nós vamos pelo CPF. Eu vou inserir aqui o CPF de um membro e vou dar um buscar. Verificamos se é essa pessoa mesmo que vai compor esse núcleo familiar. Caso sim, clicamos em adicionar. Ótimo, observe que aqui nós já temos um membro compondo esse núcleo familiar. Mas vamos aos demais membros. Vou pelo CPF de novo. Vamos em buscar. Verificamos se é essa pessoa mesmo que vai compor o núcleo familiar. Caso sim, damos adicionar. Já temos duas pessoas compondo o núcleo familiar, uma criança e um adolescente. Vamos para o próximo. Clicamos em inserir membro. Estou sempre usando o CPF, pessoal, mas poderia ser usado qualquer um dos outros documentos. Damos um buscar. Verificamos se é essa pessoa mesmo que vai compor o núcleo familiar. Caso sim, clicamos em adicionar. Já temos uma terceira pessoa no núcleo. Vamos inserir mais uma, também pelo CPF. Damos buscar. Verificamos se é essa pessoa mesmo que vai compor o núcleo familiar. Caso sim, clicamos em adicionar. Ótimo, pessoal. Nós vamos parar por aqui. Nós já temos um núcleo familiar composto de 4 pessoas, sendo uma criança, um adolescente e 2 adultos. Agora nós vamos no endereço. Muito bem, nós já estamos com o núcleo familiar aí composto,
Tá? Nós já temos o endereço desse núcleo familiar, agora nós vamos em salvar. Observe que o sistema abriu uma caixa de diálogo, uma janela, perguntando se é esse mesmo núcleo familiar que nós estamos querendo criar. Verifique que ele está com um número, ok? Conforme dito anteriormente, esse número não se repete. Certo de que é esse núcleo familiar que queremos compor, damos OK. Agora nós vamos, o núcleo familiar já está registrado. Abriu a tela de cadastro para, no caso, se nós fôssemos cadastrar um núcleo familiar, tudo bem. Vamos buscar esse núcleo familiar que nós acabamos de constituir. É o núcleo familiar de número 27. Vamos em buscar. Aqui está o núcleo familiar constituído. O nome do conselheiro que acabou de criar esse núcleo familiar. E vamos abrir o núcleo familiar. Ok, pessoal. Aqui está o núcleo familiar composto, com o seu endereço tudo certinho. Bom, o próximo passo seria explicar para vocês qual é o relacionamento entre essas pessoas que compõem esse núcleo familiar. Mas para que esse tutorial não fique muito extenso, nós vamos deixar para um próximo tutorial. Mais uma vez, queremos deixar nosso e-mail para os conselhos interessados em conhecer o sistema possam fazer contato. Também deixamos o link do nosso site e a página do nosso Face. A todos um grande abraço e até o próximo tutorial.